Estou lendo um estudo acerca do Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus não, do Novo Testamento, e estou na página 1403, A Língua do Novo Testamento, por David J. Aclines. A língua dos escritos do Novo Testamento, ao menos na presente forma, é o grego, mas o grego foi durante mais de 3.000 anos uma língua viva e esteve sujeita durante todo esse período a uma enorme quantidade de mudanças, de forma que o grego de cada século é perceptivelmente diferente do grego do século anterior. O Novo Testamento, por pertencer ao século I depois de Cristo, foi escrito no grego daquele período, conhecido como o Koiné, ou grego comum. O desenvolvimento do Koiné. As tendências predominantes no desenvolvimento da língua grega foram ditadas em grande parte pela história política do povo grego. No período do grego pré-clássico, a Grécia consistia em cidades-estados geograficamente isoladas e politicamente autônomas. A variedade de dialetos gregos era apenas uma expressão dessa situação insular. O primeiro movimento em direção a um dialeto comum para todos os gregos foi feito por uma dessas cidades-estado, Atenas. O fato de ela fundar no início do século V a.C. uma federação naval grega espalhou a influência do ático, o seu próprio dialeto, muito além dos muros da cidade. A administração da liga, como também as transações dos mercadores atenienses por todo o mar Egeu, eram feitas em ático, que dessa forma adquiriu um status considerável de língua franca. A supremacia política de Atenas teve vida curta, mas o século V testemunhou também em Atenas o florescimento sem igual da cultura que lhe conferiu, de forma muito mais permanente que a sua frota. O título de a Grécia da Grécia, ao final do século, o ático podia se orgulhar de ser o dialeto supremo da Grécia. Não era ele a língua de Sófocles, Aristófanes e Tucídides, para citar só 3 gigantes representativos? Foi nessa função de abastecedor de cultura e literatura que o ático foi adotado na corte dos reis macedônios. E foi um deles, Alexandre o Grande, 356 a 323 a.C., que tornou o grego uma língua imperial, em primeiro lugar por impor uma unidade aos gregos que eles nunca tinham conseguido atingir por seus próprios esforços, e em segundo lugar por meio de suas conquistas extraordinárias no Oriente, que o levaram, junto com a língua e a civilização gregas, até a Índia. O grego não era somente a língua administrativa desse agora enorme império, que incluía a Ásia Menor, Síria, Palestina, Mesopotâmia e as terras a leste até o rio Indo, como também o Egito e a própria Grécia, mas também as suas tropas e colônias em todo o império eram centros naturais de disseminação da língua. Na época da expansão romana fora da Itália e a consequente incorporação da maior parte do Império de Alexandre pelo Império Romano, o grego estava firmemente entrincheirado como a língua oficial e com frequência como o vernáculo em todo o Oriente Médio. É evidente que nem todos os soldados e colonizadores de Alexandre eram falantes de ático, embora o ático desfrutasse da sanção da corte macedônia na escaramuça dos dialetos gregos que eram ouvidos no império. Algumas das idiosincrasias do ático, que soavam estranhas aos ouvidos da maioria dos
gregos foram eliminados a favor das características mais destacadas de outros dialetos. O idioma resultante foi, na verdade, uma acomodação entre o mais forte, ático, e a maioria. Além dessa mescla de dialetos gregos, havia outras forças em ação que resultariam no estabelecimento de um novo conjunto de características da língua comum. Na época do Novo Testamento, a maioria dos falantes do koiné eram não gregos, e para muitos deles o grego era a segunda língua. Daí resultou inevitavelmente uma certa diminuição da precisão e elegância da língua ática clássica, o que poderia ter parecido como a mudança mais assustadora para os ouvidos de um ateniense do século V a.C., se ele pudesse ter sido confrontado com um falante de grego do século I d.C., teria sido a mudança do acento tônico para o acento de ênfase. Traços de uma tendência em direção ao acento de ênfase são perceptíveis no grego do período pré-koiné, mas as dificuldades dos não-gregos com um sistema tonal desconhecido devem ter apressado o processo. Um falante do inglês acostumado com o acento de ênfase encontra dificuldades semelhantes com o sistema tonal do chinês. Outras mudanças no vocábulo e na gramática do grego, muitas vezes significativas para a interpretação do Novo Testamento, já tinham ocorrido. Os exemplos a seguir ilustram quão inexata necessariamente é a leitura do Novo Testamento somente à luz do grego clássico. Há uma tendência geral em direção ao enfraquecimento do significado trogô, que significava morder em ático, significa simplesmente comer. No koiné coloquial, ekbalo, lançar fora, pode significar conduzir em koiné. Então tem o koiné coloquial e tem o koiné mesmo, né? Marcos 1,12, impeliu na NVI talvez seja forte demais. Verbos compostos substituem verbos simples. Peripatel, caminhar, é agora usado quando o simples patel era suficiente. Torna-se cada vez mais difícil tentar extrair as distinções precisas tão características na língua clássica. Assim, palavras parcialmente sinônimas tendem a ser confundidas, de forma que, por exemplo, nenhuma linha clara pode ser traçada no Novo Testamento em kalos e agatos, bom, ou entre filéu e agapau, que é amar, né? O superlativo é usado às vezes no lugar do comparativo, e diminutivos não têm força especial diminutiva. O significado de partículas, pressuposições e conjunções e a clássica distinção entre os tempos do verbo ficaram embaçados, em parte como reação a essas confusões e em parte talvez como resposta a necessidades dos não-gregos. Há uma ênfase em clareza que o grego da época clássica consideraria inútil. Pronomes pessoais são inseridos para tornar sujeito o objeto de um verbo explícitos, enquanto no grego clássico eles são regularmente omitidos quando podem ser inferidos do contexto. O uso de certas preposições foi grandemente intensificado para tornar explícitas em todos os lugares as noções preposicionais que no grego clássico estavam presentes e implícitas no verbo. A simplicidade é uma motivação predominante em todos os lugares, talvez de forma mais notável na estrutura da frase nos escritos em koiné. Há uma distância abismal entre a complexidade do período de Tucídides
e Demóstenes e as frases simples do Evangelho de Marcos. Mas a mesma tendência operou de forma não tão incômoda no virtual desaparecimento do modo optativo e na eliminação de muitos substantivos e verbos anômalos, tão difíceis para os não gregos, porque não eram declinados ou conjugados de forma regular. Assim, a palavra comum para navio, naus, ocorre somente uma vez no Novo Testamento em Atos, pois o seu lugar foi tomado pela palavra ploion, que é declinada de forma regular. Verbos difíceis do tipo de estemi, estabelecer, são substituídos por novas formações como istano, que se amolda a um padrão mais regular. Precisamos observar ainda que as tendências acima aparecem em sua maioria ainda mais desenvolvidas no grego moderno. A sinonímia entre kalos e agatos, por exemplo, resultou na virtual eliminação de agatos como palavra supérflua. O uso crescente de preposições tornou o caso dativo desnecessário e, exceto em algumas expressões estereotipadas, não existe mais. Então eu vou parar esse vídeo por aqui.